Saúdo os irmãos em Portugal, saúdo os irmãos no Brasil, saúdo os irmãos em Angola, saúdo os irmãos em Moçambique, saúdo os irmãos em São Tomé e Príncipe e saúdo a todos os irmãos de língua oficial portuguesa, porque não? Pois eu sou privilegiado porque falo português, sou português de gema, sou natural de Portugal e nunca saí de Portugal. Quer dizer, fui à Espanha, né? Fui à Espanha, estive lá. Olha como nós somos interessantes, não é? Apesar de tudo, das críticas e dos críticos e das criticadas e das coisas que se criticam e daquilo que se critica e aquilo que não se critica e aquilo que se aceita e aquilo que não se aceita, aquilo que dizem e que não é para dizer e que vão continuar a dizer, eu não ligo nada. Sabem porquê? Porque isso vai sempre existir. Eu vou ler um texto bíblico que me foi explicado de uma maneira lógica, da maneira que já tinha que ter sabido há muito mais tempo. Eu vou ler em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 5 e 6. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Eu tinha a impressão que havia uma coisa aqui que eu não entendia muito bem. E dava uma explicação lógica, não seria, mas daquilo que eu pensava. Mas voltando ao texto, ao contexto, pondo-se na pele do apóstolo Paulo e dos Tessalonicenses, estamos a assistir a uma conversa que nós não estamos a entender. Em primeiro lugar, diretamente, o apóstolo Paulo aqui está a dizer que teve uma reunião em português, é assim que se fala em reunião, não há crítica, quem quiser criticar pode ir embora. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Isto foi no ano, propriamente dito, entre 40, 70, eu não sei quanto é que foi escrita a carta a Tessalonicenses, mas foi provavelmente entre o primeiro século. O apóstolo Paulo, no contexto em que estamos aqui para a história, era Roma imperial, ou seja, Roma de Justino, de Constantino, de César Augusto. Portanto, era nisso que ele estava a dizer. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia, eu, o apóstolo Paulo, quando ainda estava convosco, que havia um poder que o retia. Ele está a dizer que há um poder que se vai levantar, um poder que se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querido para ser Deus. No versículo 4. E no versículo 6 ele diz: e agora vós sabeis o que é que ele detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Agora entendo, como diz a serva de Deus, agora me foi revelado. Roma papal ainda não existia no tempo do apóstolo Paulo, pois não? Mas ele já antevia esse poder. Que há um poder que se vai levantar, que vai se formar, que vai se levantar e que se vai colocar no lugar de Deus. Não é que ele vai lá acima, vai se colocar diante do povo e vai dizer a eles que ele tem autoridade de Deus. Autoridade para perdoar pecados, autoridade para legislar tudo que é religião. E então havia um poder que estava a reter, que era Roma imperial. Nós estudamos isso em História, e quando nós começámos a estudar o Império Romano, que era o Império que durou mais de, não sei se 300 ou 400 ou 500 anos, mas que viveu antes de Cristo e depois de Cristo muitos anos, portanto aquele Império ia ruir. No ano 321, mais ou menos,
ele já estava a ruir, ou já tinha ruído, que foi no ano 321 com Constantino, o imperador se tornou cristão, entre parênteses, não entre aspas, entre parênteses, que ele se tornou cristão, porque ele adorava o sol, adorava imagens, e impôs o domingo como o decreto dominical, cá está, impôs o domingo como o dia sagrado da Igreja Católica, não se chamava a Igreja Católica, a Igreja dos Cristãos. Portanto, esse poder estava-se a levantar. Quando Roma Imperial caiu, Roma Papal abraçou, ou melhor, a Igreja Papal se levantou e, com os tentáculos deles, se espalhou. Se espalhou por a Europa fora, que até ia até a Ásia. A história repete-se. A história repete-se. Hoje ainda há um poder que eu retenho. Segundo a profecia, há um poder que eu retenho, mas que já por pouco tempo, ou que já não retém mais tempo. Era a América. A América já não retém. Porque na América, a coisa de... Quando a América foi formada, ela foi formada numa Constituição em que diziam, está escrito na legislação, que era um país sem rei e sem papa. Ou seja, pessoas livres, democráticas, sob uma legislação de liberdade religiosa. Cada pessoa pode adorar a quem quiser, a Deus ou ser ateu, mas principalmente eles podiam fazer uma religião ou ter uma religião da Bíblia conforme sabiam ou entendiam. E aí também a Igreja Adventista também prosperou. E o protestantismo prosperou, só que caiu. O protestantismo caiu e estamos a assistir, eu diria, uma telenovela rambolesca, quer dizer, de Rambo, de coisas espetaculares, maravilhosas, como diz aqui, ninguém de maneira nenhuma vos engane, para que não seja assim, antes que venha após e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E qual se opõe se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer o Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia ainda eu estava convosco. E o versículo 7, já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirada. Que resiste. Há um tampão ainda que resiste, mas que esse tampão vai ser retirado, que é a liberdade religiosa, e começa uma ditadura. O que era a Idade Média? A Idade Média era a Idade das Trevas. Era a idade em que as pessoas não tinham muito trabalho, ou seja, tinham trabalho, mas não era remunerado. Vinha o Estado e tirava-lhes as coisas. O Estado levava tudo para Roma. E as pessoas ficavam mesmo pobres. Havia a classe da nobreza, os nobres, havia o clero e havia o povo. O povo era aquele que andava descalço, não tomava banho, não tinha um quarto de banho, não tinha água, saneamento, não tinha bens essenciais, não tinha uma escola, um fundamento bíblico, não tinha acesso às escrituras. Portanto, era um povo ignorante. Era um povo ignorante. Foi durante 1260 anos. Foi uma dinastia papal. 1260 anos é muito tempo. Vocês imaginem o que é 1260 anos. Por exemplo, se vocês viverem, neste momento, por exemplo, podem estar com 26 anos. Pois é 100 vezes, a quase 50 vezes 26 anos. E 50 vezes 50. É mais. Portanto, se for uma pessoa de 50 anos, é 5 vezes 4, 20, dá 2000. Mas 5 vezes 20 dá 500 anos. São 40 vezes a vida de uma pessoa. Se viver até aos 50, que é 1260 anos, que é 50 vezes 10 dá 500, 50
vezes 10 dá 500 mais 50 vezes 20 dá 1000. Mas é 1260 anos. Então, uma vida enorme. Ninguém sabe contar 1260 anos de vida. Nunca os viveu, não é? Só Enoque, Matusalém viviam essas idades. Matusalém viveu 969 anos. E já estão a ver que o mundo esteve durante uma perseguição avassaladora durante 1260 anos. Foi muito tempo. Foi a obscuridade. E porquê é que o povo estava assim? Porque havia um poder avassalador chamado Roma papal, com os imperadores, já tinham acabado, e o imperador tornou-se papa, e eles dominavam com o poder. Fizeram muitos filmes sobre a Inquisição, alguns, ou poucos, mas se vocês virem alguns filmes de reis da Inglaterra, de reis da França, o Robin dos Bosques, tudo isso faz parte da pitoresca do que era a Idade Média. Mas isso é só um fragmento. É só um fragmento. Eu vou pintar o quadro do que era mais ou menos a Idade Média na pessoa de uma criança. Descalça, pelas ruas, a vender fósforos. Era o trabalho dela para sobreviver. Para sobreviver. Eu queria encontrar aqui um texto que é muito particular para este tempo, que diz assim: as 7 pragas. O fim do tempo da graça. E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Apocalipse 7, aponta para Apocalipse 7, 1 a 3, eu estou a ler em Apocalipse 15. Acabou o tempo da graça. Acabou o tempo de Deus reter os 4 ventos. Acabou o tempo da bonança. Acabou o tempo da terra dar os seus produtos. Acabou o tempo das pessoas se salvarem. O Espírito Santo se retira. E as pessoas ficam ao léu, como costuma dizer. O que estava encoberto será descoberto. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. Fim do tempo da graça. Apocalipse 22, 11. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo, eu quero apontar para o templo que se encheu com o fumo da glória de Deus e do seu poder. E já ninguém podia estar lá. Diz aqui, querem reparar? E ninguém podia entrar no templo. Tem uma noção, vocês têm uma noção do que está aqui a retratar. É o fim do tempo da graça. Já não há intercessão. Já não podemos ir lá através do Espírito Santo. Já não pode haver orações lá. Porque ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas. Dito isto, tirando uma fotografia a isto tudo, é para dizer que esse tempo está muito perto. Muito perto. É como dizer, é uma tampinha, é como uma tampinha que se tira de uma grande piscina. E poderia fazer aqui várias imaginações, várias parábolas, várias comparações, mas a melhor é esta. Uma pessoa nasce saudável, é linda, tira-lhe fotografias, ela é muito bem apresentada, tem o cabelo louro, olhos azuis, começa a falar muito bem, começa a ir para a escola, começa a andar com os amigos e começa a namorar, começa a querer casar, arranja um trabalho e no meio disto tudo acontece uma desgraça. Mancha o caráter e começa a manchar o caráter e começa a se transformar numa pessoa ébria, numa pessoa ríspida,
numa pessoa descontente, desagradável, ninguém consegue tratar com ela. É de maus tratos. Não é uma pessoa que uma pessoa gosta de estar à beira dela. E de um momento para o outro, ela começa a dizer que vai conquistar o mundo. Isto já aconteceu. Eu estou a falar-vos mais ou menos de uma personagem que agora me lembrei. Hitler. E Hitler foi uma pessoa que tinha uma formação muito boa, muito linda, muito nobre, mas que de repente, lá para o ano 1940, até antes que ele fez a Primeira Guerra Mundial, já estava lá, já era general, mas em 1940 ele declarou guerra ao mundo. Em 1944 a guerra acabou, portanto o império dele ainda durou algum tempo, porque ele começou a reinar durante 1936, 37, 38, 39 e 40, fez a guerra. No ano de 1944, vocês sabem o que aconteceu. A guerra acabou. Portanto, os nazis, a Inglaterra entrou para a Alemanha dentro e destruiu os quartéis e destruiu aquilo tudo. E Hitler, dizem pela história, que não há provas provadas, documentadas de alguém que estivesse lá a ver presencialmente, só há uma pessoa que esteve lá, que era um servo, um criado, que disse que ele se destruiu pelo fogo, e ele e a sua namorada, a sua amante, que era a sua sobrinha, e destruiu, deu um tiro no cão, que ele amava os cães, e destruiu a vida dele no fogo. Isto quer dizer que foi um tampão que se abriu ali e que de um momento para o outro ele se destruiu. Isto é uma parábola que eu estou a fazer. O mundo é como um homem jovem, ou era, no Éden, o mundo era um mundo belo, que cantou, que fez belos hinos, que fez belos casamentos, que teve Adão e Eva, que teve homens como Adão e Eva, como Enoque, como Matusalém, como Noé, como Abraão, como Moisés, como Ana, Penina, como Samuel, como Salomão, como David, como reis e rainhas. Mas de um momento para o outro entrou o pecado no templo de Abel, no templo de Caim, no templo de Noé, no templo de Moisés, no templo de Jesus, no templo dos apóstolos. E o pecado começou a alastrar. E chegado aqui, em 2021, nós podemos dizer que o mundo está num caos. Eu, quando fui para a igreja em 1985, um folheto dizia assim: o mundo está doente. Ora, em 1985 o mundo está doente. Agora o mundo... E as pessoas recebiam aquilo, era urgente, era um folheto urgente. Jesus vem, eles viam. Jesus vem, mas antes começavam a desfolhar e dizia: o mundo está doente. E as pessoas diziam: está doente. As pessoas do mundo nessa altura já sabiam que o mundo estava doente. Essas pessoas hoje, o que é que vão dizer? O que é que nós estamos a dizer? Que o mundo está podre. Que o mundo está no barril de pólvora. O mundo está de uma maneira que não se pode. Olha, só um versículo para verem se não é verdade. Reparem, Mateus capítulo 24, versículo 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Duas palavras. Muitos. Ele diz, porque muitos virão, enganarão a muitos. E eu digo-vos, irmãos e irmãs, que todos os dias, eu delito, quero apagar pregadores, de ambulantes,
Que desgraça, meu amigo. Que desgraça, minha amiga. Olha, e eles vão continuar, e eu cheguei à conclusão assim. Por mais que eu diga que não quero aquilo, por mais que diga que aquilo não está bem, parece que nascem como cogumelos em todo lado. Antes era a igreja de Maná, era lá nas igrejas, não é? Era a igreja do Reino de Deus, era lá nas igrejas, era lá nos centros, dentro. Agora não. Agora aparece como cogumelos pessoas jovens já, pessoas de 10, 15, 20 anos, a dizer Jesus. E eles até dizem que eles são Jesus, que eles são Deus, que eles são Moisés, que eles são profetas. Meus amigos, estamos num tempo em que Jesus disse que seria assim. Muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E reparem, são bilhões de pessoas a ouvi-los e a publicá-los. Alguma coisa está a acontecer de muito grave. É uma crise, é esta crise que Helena White se referiu para o fim, que era a crise do fim. E sabem que a crise do fim não é uma crise de ter pão, de ter comida, de ter roupa. É uma crise de valores. Uma crise de valores é uma frase que quer dizer, em vez de pregarem a lei de Deus, a moralidade de Deus, a Bíblia de Gênesis 1 e logo versículo 2 e continuar e aceitar, não. Estão a dar patrocínio, estão a dar fundamento, estão a dar andamento a coisas enganosas. E Ellen White também disse que muitos iam comer as bolotas. Eu estou em parábola. Muitos iam comer os enganos e se deliciariam e diziam isto é que é comida boa. A mentira, os profetas mentirosos têm guarida em milhares ou em milhões de corações. E eles gostam. Se gostam, o mundo está cada vez pior. O Zé Augusto, na Escola do Deserto, me ensinou assim. E este mundo está assim como está, é a prova maior que necessita da lei de Deus. Se não quer a lei de Deus, digo eu agora, se não querem a lei de Deus, estão desgraçados. Desculpem, meus amigos, não podemos aceitar que digam essas grandes barbaridades de transexuais. Nós fomos criados por Deus, não fomos criados pelo Júpiter, ou por Saturno, ou por Urano, ou pelo Sol. Nós fomos criados por Deus. E fomos criados ao macho, ou fêmea. Deus ao nos criar disse assim: eu quero formar este ser humano à minha imagem e semelhança. É o Manuel Fernando Moreira Ferreira, sou eu. Ele não criou uma Manuela. Ele criou um Manuel Fernando. Ele criou cada pessoa com o seu próprio padrão, com as suas aptidões. Não, os desvios existem por causa do pecado. A transexualidade que está a haver é a imposição da ditadura, do mercado, da mentira, da desobediência à lei de Deus. E eles estão a dar um empurrão, como costumam dizer, eles estão a semear a destruição deles. Eles estão a semear, é como aquela criança que era uma criança que nasce no berço e que de um momento para o outro ele sai do berço e começa a dar tiros. Isso não é verdade, pois não. Ele vai nascer e vai crescer. Ele vai desenvolver até que atinja a maturidade para ser um grande assassino. É o que está acontecendo na nossa sociedade. Nós estamos a criar uma sociedade, todos nós estamos a criar uma sociedade em que está a dar sementes da imoralidade, da corrupção. Antes de ter os valores da lei de Deus, estão a colocar-lhes valores de transexualidade. Então eles podem beber, podem se drogar, podem se injetar, podem fazer o que querem, porque a lei de Deus não tem valor. Perdeu o valor.
se perguntar a eles, a lei de Deus tem valor? Eles vão dizer que não. E assim, chegando a este termo, tirando uma fotografia para o futuro, nós sabemos o que vai acontecer. O que vai acontecer é que haverá uma perseguição, haverá uma imposição de um decreto, de vários decretos, de várias imposições, porque as pessoas semearam, deram as mãos a Roma, deram as mãos ao Papa. Como o Papa está a querer governar, vai governar com mão pesada. Sabem que Roma é chamada o Império de Ferro. Não é o Império de Borracha. Não é o Império de Ouro. Apesar que eles têm lá muito ouro. Deus vai destruir Roma. Deus vai destruir Babilónia. Deus vai também com mão pesada pesar na balança os males e vai dar a cada um segundo a sua obra. Em Mateus 24, se continuarmos a ler, a pesquisar, nós saberemos de facto o que está a acontecer. Nós sabemos. E se querem saber mais, perguntem-me. Porque na história da Bíblia e no grande conflito, ao estudarmos, vamos pesquisar que este tema é muito amplo. Porque aqui diz, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque isto não é o fim. Porque é visto que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de hoje. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este Evangelho do Reino será pregado em testemunho a toda a gente. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá ao fim. O que falta é pregar o Evangelho, e este Evangelho não é aquilo só o que eu quero dizer. Muitas pessoas pensam que é aquilo que eu quero dizer, mas o profeta não dizia aquilo que queria dizer. Ele dizia aquilo que Deus disse. Embora sejam as palavras da Bíblia, embora sejam as palavras inspiradas, os métodos, a fisiologia ou a tradução, a maneira de estar, a maneira de pensar é da pessoa. Embora seja inspirada a Bíblia, o autor sente-se a falar pelas palavras dele. Por exemplo, eu vou pegar num recado e vou-vos enviar que diz assim. Por exemplo, diga-me o que é que isto quer dizer. Está aqui um recado. Deus também fez assim. Deus mostrou aos profetas um recado. E agora o profeta vai e escreve o que é que está a ver. Se for um profeta do nosso tempo, escreve de uma maneira. Se for um profeta de antigamente, escreve de outra maneira. Se for um profeta de há 2000 anos, escreve de outra maneira.